que essa pessoa diria para você hoje? Será que mudou alguma coisa? Será que ainda é o mesmo velho disco riscado? Tanto faz se você conhece essa pessoa há milhares de anos ou se você conheceu ela ontem. Essa pergunta vai ser respondida igual para todo tipo de situação. Número 1, jaspe. Número 2, ai meu Deus, já esqueci, gente. Moldavita. E número 3, rubi. Cada ser de luz corresponde a uma pilha específica, elas estão nada a ver uma com a outra. Você pode pensar em até três pessoas, é claro. Se você quiser pensar em alguém que não é romântico, não tem problema. Tudo que for atração física, você substitui por admiração e a leitura dá certo com essa pequena traduçãozinha, tá bom? Foi feita na vibe romance, mas você encaixa quem você quiser aqui com essa trocazinha ali de tudo que é atração física por admiração. Admiração pela sua beleza, admiração pelo seu brilho pessoal. A gente faz essa troca e segue. E aí é isso, gente. Leitura coletiva, sempre sua intuição em primeiro lugar. Não posso encaixar nada no seu detalhe, na sua energia. A leitura particular, um outro nível de complexidade. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença aqui comigo. Te vejo na sua pilha. O que essa pessoa diria para você hoje? Número 1, jaspe. Bom, aqui a gente tem uma pedra de aterramento, de fundações, então é como se você, para essa pessoa, é um símbolo de estabilidade, de solidez. Eu imagino, independente da situação, do que aconteceu aí, que essa pessoa entenda você como alguém confiável, como alguém constante na vida dele ou dela. Né? E aí o que essa pessoa diria para você hoje seria nesse sentido, assim, positivo, sabe? De que ou você simboliza uma solidez, ou no passado, né, se tem um afastamento aqui. Rainha de Copas. Roda da Fortuna, Stillness e Bond. Esse deck tem cartas especiais, tá, gente? Rainha de Copas é uma pessoa de emoções profundas, uma pessoa doce, vulnerável. Roda da Fortuna, daí já traz pra gente o quê? O que essa pessoa te diria? Que a vida fez coisas também, sabe? Que nem tudo que acontece ou aconteceu entre vocês foi opcional. Então, tem muitas das coisas que se passaram nessa relação que estavam fora do controle, tanto da pessoa quanto seu, sabe? É uma sensação de, né? O ponto de vista lá do ser de luz é que houve um atropelamento por parte da vida com relação a vocês, mas isso não altera que essa pessoa te veja como alguém sólido, confiável, doce, amorosa, amoroso, e enfim. E aí agora, por essas circunstâncias da vida, segundo ele ou ela, externas, há aqui uma suspensão, uma paralisação de tudo entre vocês, mas por uma questão de cautela, por uma questão de cuidado, que vocês, para ele ou ela, são família de alma. Então, tem aqui grandes chances de você e essa pessoa estarem sem se falar,
com essa carta da quietude, do silêncio, da espera. É uma espera em que a pessoa está absolutamente imóvel. Mas isso não muda em nada a sensação e a crença que essa pessoa tem de família de alma com relação a você. Mas aqui, né, gente, coisas acontecendo e a gente sabe que a vida realmente, às vezes, é complicada. E assim, a pessoa entende que você seguiu em frente. Ela acredita que, com toda razão, você se cansou de esperar. Independente de ter um culpado ou não, a pessoa está paralisada, a situação está paralisada. Ah, mas não é culpa de ninguém, a vida acontecendo, são coisas, né? Tá, mas e daí? Você seguiu em frente, o que você ia fazer? E existe aqui uma grande impotência. A pessoa acha, né? Gente, de novo, tá? Vocês não precisam concordar, a gente está trazendo a perspectiva dessa pessoa, mas é como se ela estivesse dizendo assim: olha como nós fomos impotentes diante das reviravoltas da vida. Você teve que seguir o seu caminho em frente, mas eu, aqui no meu silêncio, ainda sigo em dúvida, ainda sigo sem esta certeza toda de que devo ir para cá ou para lá, abrir mão disso de vez ou tentar agarrar essa situação com força. Então, na cabecinha dele ou dela, para você já está resolvido, você seguiu em frente, ponto, acabou. A vida não deixou outra opção para você. Mas, mesmo em silêncio, o ser de luz ainda sente que não conseguiu, de fato, fazer essa escolha. Então, o que a gente tem aqui? Pessoas que possivelmente estão afastadas, talvez sem nem se falar, mas o campo energético ainda fica, né? Fica, porque a pessoa não te esqueceu, não. Ela ainda pensa em você. Ai, minha família de alma, mas ai, se eu tomasse coragem, mas ai, se X circunstância mudasse, ai, se não sei o que acontecesse, sabe? E fica cozinhando isso aqui lá na cabeça dele ou dela, mas absolutamente sem fazer nada. O que isso é, né, minha gente? Aí fica acessando o campo energético, fica demandando energeticamente, mas assim, a atitude é nenhuma. É paralisação total. Tudo isso é na cabeça, na cabecinha dele ou dela, tá bom? Não há nenhuma intenção de agir aqui, pelo menos é que a gente perguntou, o que que a pessoa diria para você hoje? Mas aqui, eu não sei, meio triste, né? Triste isso aqui. O que mais que a gente pode compreender sobre essa situação? Pamper é se mimar, tá? Autocuidado é uma necessidade, não é um luxo. Risco. Arrisque. Em todo risco tem um sucesso quando você se compromete com aprender e crescer. Amor próprio.
Quando você se contenta com migalhas, você não merece uma refeição completa. O que eu entendo aqui? Existe aqui um pensamento deste ser de luz de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. Um pensamento de que ir até você, lutar até você, seria uma aposta incerta, que talvez ela ache aí que o que vocês têm para oferecer um para o outro, uma para outra, veja aí qual é a situação, não é suficiente, é migalha. Então, estou tentando imaginar que tipo de circunstância externa leva as pessoas, mesmo que elas se amem, que elas sejam família de alma, a só conseguir oferecer migalha uma para outra. Pessoas que moram longe e têm filhos, e aí, por mais que elas se amem, elas jamais teriam tempo, de fato, para dedicar para o relacionamento. Pessoas, de fato, né? A pessoa é casada, ela não está disposta a romper aquela estrutura familiar por causa de tradição, por causa de financeiro, porque o que é que os outros vão pensar, sei lá o quê. Então, por mais que ela ame uma outra, a única coisa que ela tem para oferecer é uma triangulação. E aí já fica, né, toda triangulação, alguém vai receber migalha, né, gente? Não tem como todo mundo fazer refeição completa se a gente está triangulando. Então, assim, a pessoa não está disposta aqui a abrir mão da estabilidade, do conforto dela, por uma situação com você que, por algum motivo aí, é incerta, por algum motivo tem as suas dificuldades. E não sei, né, como é que a gente vai saber se essa pessoa está sendo realista ou não, ou ela está simplesmente sendo covarde, ou é uma pessoa muito materialista. Aí você tem que analisar a situação de vocês. Essa pessoa é casada? Ela é solteira? Ela tem filhos adultos ou pequenininhos? Os filhos são saudáveis ou tem um filho com deficiência que demanda muito mais do que um filho saudável? A gente precisa raciocinar aqui, tá? E aqui, negação, né? Então, a pessoa está em negação, ela está sem insight, tá? Ah, é a vida que não permite, ó Deus, céus, ó azar. Então, eu vou ficar aqui arrastando correntes e não vou fazer absolutamente nada, por quê? Porque não é perfeito. Porque não é perfeito, porque não é tão simples assim, porque não é tão fácil assim, né? Aí, sei lá, sei, né? Não vou julgar, tá? Isso a gente tem que também ver, cada caso é um caso e a leitura coletiva, né? Para alguns essa pessoa de repente tem razão, para outros ela só é frouxa mesmo. Tem algo que você possa fazer? Eu vou pedir um conselho para você aqui, tá? Porque assim, é uma energia leve, é alguém que só deseja seu bem. Se essa pessoa tem ressentimentos, é com relação à vida, ela culpa a vida, ela não culpa você, tá? Fique bem claro isso. É uma energia assim, uma tristezinha, uma dorzinha no coração, não é gostoso, mas tem mágoa da vida, não tem mágoa de você, tá bom? E também não tem grandes mágoas de si mesma, não, tá? Então, se existe algum motivo aqui para essa pessoa que ela deveria se sentir mais culpada por algo tal, também não se sente, não. Ela realmente tá botando tudo na conta
das circunstâncias lá de fora, dos altos e baixos da vida, etc, tá bom? Vamos perguntar agora, assim, para o seu anjo da guarda, para, aqueles que cuidam de você, um conselho para você, tem algo que você possa fazer aqui nessa situação? As de paus, ingenuity desse deck, 5 de copas, 4 de espadas. Olha, assim, não mexe nesse negócio não, tá? Não tem nada que você possa fazer com relação a isso. É mais no sentido aqui, você por você. Você cuidar do seu luto que isso aqui causou. Então, assim, quais são seus sonhos? Quais são seus projetos de vida? De que forma você pode inovar, ter uma vida interessante, com propósito, com sonhos, com coisas acontecendo. Vai atrás de ter uma vida mais rica, mais interessante possível para você, tá? Com relação a essa pessoa, nem tudo está perdido, ok, só que tem coisas que não voltam mais, né? Aqui tá com, assim, hoje, no momento presente, né? Sim, aqui tem um bem-querer. Não tem, aqui não é uma pessoa, não tem motivo, por exemplo, você bloquear essa pessoa, para você odiar essa pessoa, para você romper relações com essa pessoa, não vejo nada disso aqui. Mas também não dá para estar romanticamente disponível, tá? Então aqui assim, ok, manter cordialidade, ok, né? Não precisa ser amigo, gente, a gente ser amigo de ex é uma história à parte. O que é ser amigo de ex? É a cada 6 meses você falar: "Oi, você está vivo, que bom". É só isso. O ex não é uma pessoa para fazer parte do nosso dia a dia, jamais, porque senão a vida não anda para frente, tá? Não façam isso, ficar com conversinha todo santo dia com o ex, não pode, faz mal. Entendeu? Então você precisa se recuperar desse negócio aqui, entendeu? É um meio que a leitura está falando, olha, não é nada de grave, não vejo nada abusivo, nada assim aqui. Quer dizer, a leitura coletiva, se for o seu caso, você vai saber e aí, né? Mas assim, para a maior parte de quem está assistindo, a gente não está falando de situações de abuso, a gente só está falando de uma situação que o outro considera impossível. Então, se o outro chegou à conclusão de que é impossível, como é que você vai, o que que você vai fazer? Entende? É uma impotência total aqui sua, né? A pessoa enfiou na cabeça que esse negócio é impossível, pelo menos no momento, pelo menos hoje, tá? Então, assim, você tem que ser realista e viver a sua vida e ir atrás da sua felicidade, tá? Porque tem gente que é meio covarde, né, tem gente que é acomodado, tem um arzinho disso aqui. Existe um futuro, sei lá, né, far, far away, em que as coisas mudem, qual é a projeção de futuro aqui? Projeção de futuro mais pra frente, tá, que o de hoje é essa paralisação mesmo. Olha, lá na frente, tá, meu povo? Mas bem lá na frente mesmo, entendeu? Não fique esperando. Essa pessoa vai se arrepender? Vai sentir sua falta? Sim, vai. A vida vai mostrar que esse comodismo, esse materialismo, esse apego, de repente, a status, esse apego a, sabe, tem qualquer coisinha assim de frouxonilda, de covarde aqui, sim, tá?
Tem um mimimi, ó, a vida é tão dura. Tem aqui sim, e um dia essa conta vai chegar para essa pessoa, um dia essa ficha vai cair, só que, gente, vai demorar muito, tá bom? Sabe, não tô vendo nada de muito interessante para você aqui não, mas enfim. Como, onde, quando que essa conta chega, que as pessoas se arrependem, como que é esse negócio aqui? Porque de repente a pessoa te trocou para uma situação mais cômoda, uma situação mais bonita na foto, mas aqui está mostrando que não vai dar bom. Aí, como, onde, quando que é esse arrependimento aqui? As de ouros, as de copas, 10 de copas, 5 de copas. A leitura não está falando de tempo, não, tá? A leitura está dizendo para a gente simplesmente assim: vai demorar, segue com a tua vida. Só que, sim, isso não vai acabar bem para essa pessoa, infelizmente, porque assim, eu não desejo mal de ninguém, não, gente, não faz bem, tá? Cultivar isso. Não faz bem a gente, né, porque de repente aqui é uma situação familiar, sabe, então eu vou ficar desejando que dê errado, eu sei lá, né, a pessoa tem filho, tem uma esposa aí, tem um marido, mas enfim, o que acontece aqui? A pessoa está tentando recomeçar uma vida dentro de um ideal meio delirante de família perfeita, tá, então a gente tem alguém aqui que está tentando viver a vida da margarina, da família de propaganda, de que mais que tem propaganda que parece a família perfeita? Enfim, né. Só que a pessoa tá lutando por essa família perfeita com boas intenções, tá, gente? A pessoa não está fazendo isso por mal, de repente cresceu num ambiente muito rígido, num ambiente religiosamente muito rígido, e aí ela acha que o certo, enfim, tá, eu não sei o que está acontecendo aí nos detalhes, né, como eu falei, a leitura coletiva, vão ter diferentes versões, mas a pessoa está com toda a sua sinceridade, com então uma inocência aqui, né, meio bobinha, inclusive, essa pessoa, tá? Achando ali que vai construir a vida perfeita, né? Só que é um castelo de areia, tá? E isso não vai, infelizmente, não vai acabar bem, não. Não vai acabar bem, não é uma coisa, mas é lá pra frente, entendeu? É lá pra frente, tá? E, enfim, não há nada que você possa fazer, eu vejo aqui claramente. Não tem nada que você possa fazer. Comprar pipoca, sabe? Comprar pipoca e assistir o Show de Truman, que é aquele filme que ele tem a vida perfeita e depois ele descobre que na verdade é um reality show e ele é o único que não sabe, entendeu? Então, uma vida meio fantasiosa, assim. Mas não é uma pessoa ruim, não, gente. A pessoa acha, a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode, ela tá fazendo aquilo que ela aprendeu, tá? E aí, o que que eu posso perguntar, né? Você é essa pessoa um dia, talvez, quem sabe, nessa encarnação ainda, né? Que na próxima eu tenho certeza que vocês vão se encontrar. Em alguma dimensão, por aí, isso aqui ainda, né? Essa história continua, mas nessa vida, nessa encarnação, ainda tem alguma coisa para desenrolar entre vocês. Olha, gente, é assim, eu acredito aqui que a maior parte de vocês, quando ouvirem falar novamente dessa pessoa,
colher os resultados infelizes da vida de plástico lá, que ela está tentando construir, vocês já estarão em outro relacionamento, tá? Essa pessoa vai voltar tarde demais, é meio que inevitável, porque vai demorar muito e você merece viver um amor, tá? Então, a pessoa tá lá, né? Vai tentar até a última gota fazer aquela fantasia, aquela viagem que ela tá tentando fazer dar certo, dá certo. Só que, infelizmente, aquilo ali, não sei por que a leitura está avisando para a gente que aquilo ali não vai acabar bem. Então, assim, tenha compaixão da pessoa também, de repente, se você conseguir, se você não conseguir, você não deve nada para esse ser de luz. Mas aí, assim, vai dar um conflito aqui, né? Que a pessoa vai, então, finalmente voltei com o rabo no meio das pernas depois de quebrar a cara. E aí você vai falar assim, mas querido, você precisou chegar no fundo do poço, você precisou quebrar a cara para me dar valor? Tem isso em primeiro lugar, né? Você precisou se estabacar para lembrar que eu existo? E aí você já vai estar num outro relacionamento com uma pessoa que realmente vai te oferecer essa seriedade, esse compromisso que você merece, tá? É o que eu tô vendo aqui. Aí, gente, a leitura coletiva, sua intuição em primeiro lugar, tá bom? Leitura de amor é um negócio complicado, porque também tem livre-arbítrio, né? Então, assim, essa é a tendência diante da energia frouxa e meio covarde que essa pessoa está manifestando hoje, da energia de apego a coisas fantasiosas que essa pessoa está hoje, mas mostrou pra gente que a pessoa tem certas dúvidas, só que assim, eu sou totalmente contra você ficar plantado esperando, né? E de fato, o que que a leitura mostra pra mim aqui? Que tem um amor muito bonito chegando na sua vida, só que não é essa pessoa, tá? E assim, agora, me deu a entender na leitura que vocês estão separados e que a fantasia de família perfeita dessa pessoa é com outro ser de luz. Agora, de repente, se você é casado com essa pessoa, a fantasia de família perfeita dela é com você mesmo e ela está distante de você afetivamente porque ela tem uma dificuldade de se conectar ao seu eu real e ela fica vivendo no mundo fantasioso de uma viagem que não existe, que ela tem na cabeça, tá? Daí você traduza assim. E aí sim, para quem já está casado aqui e unicamente para quem está casado já com essa pessoa, eu entendo que aqui vocês têm uma crise que é superada e esse casamento ele engrena por um caminho muito bonito. Mas a menos que vocês, isso só se você já é casado com essa pessoa. Se você não é casado com essa pessoa, então daí a gente entende aqui que é o seguinte, que você merece alguém que te assuma, te honre, te respeite, e essa pessoa vai chegar na sua vida antes da outra voltar, tá? É isso então. Bom, gente, aí no seu detalhe, na sua energia, a leitura particular. Na particular, a gente vai também na energia das pessoas que estão no seu campo, é um processo natural que acontece, tá? Eu sou terapeuta, meu celular tá lá embaixo, é só me escrever que eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixe seu like, um beijo no seu coração. Muda Vita número 2. O que essa pessoa diria hoje para você? Essa pedra, ela fala do efeito uau. Então, alguém que se impressionou, que se encantou, ou no presente a pessoa está impressionada, está encantada, tá? Então, é realmente uma coisa muito interessante, muito boa.
E não é só num sentido de atração física, não, porque percebam que é uma pedra verde. E o verde, ele é do chakra cardíaco mesmo. Então, essa pessoa realmente te acha impressionante, interessante, encantador, encantadora. Você é alguém assim que dá vida, que sei lá, sabe? Ah, meus olhinhos brilham quando vejo essa pessoa, né? Aí se apresente ao passado, você que sabe. Mas que essa pessoa te diria hoje, as de paus, 10 de copas, rainha de paus, 3 de copas. E tudo a ver saiu uma rainha de copas, que é a encantadora, a charmosa, a que a gente admira, a que tem o borogodó. Olha, eu vou resumir, essa pessoa diria, estou encantado por você. Simples assim, tá? Diria, a sua companhia é extremamente agradável, eu me sinto confortável quando estou com você, me sinto estimulado, você faz os olhinhos dessa pessoa brilharem, tá? E aqui a gente tem amor de alma, atração física e também a gente tem aqui uma carta mais no sentido amizade, uma companhia legal e tal, tá? Muito interessante aqui. Não tem nada sólido, não tem nada que traz uma concretude, né? Vamos entender melhor aqui também, porque tá muito no uau, uau, mas tá faltando. Vamos entender melhor, né? Como que fica isso aqui. Sabe que parece assim que essa pessoa ainda não te conhece tão bem quanto ela gostaria, tá? Então tem aqui um encantamento inicial, só que o que a pessoa diria, mas eu ainda não te conheço o suficiente para formar uma opinião sobre você. Ou, de repente, se você conhece a pessoa há muito tempo, talvez ela ache que você mudou, que as circunstâncias mudaram. E então, assim, embora exista esse encantamento, essa coisa meio magnética, a pessoa procurando acalmar os ânimos e ser o mais plena possível. E enquanto ela tenta levantar essas informações sobre você, sei, tá te observando em mídia social, não no sentido de ciúme, não, mas no sentido de deixa eu entender melhor quem é essa pessoa, que tipo de coisa ela posta. E até aqui, né, gente, que tá na moda, e eu recomendo, inclusive, procurar pessoas no Jus Brasil e ver se essas pessoas têm algum tipo de processo que seja mais complicado, né? Tá? Então, assim, quando você joga uma pessoa no Jus Brasil, em geral aparece um monte de coisa, né? De aluguel de apartamento, sei lá o que, coisas assim, normal. As pessoas têm vários processos e tal. Mas, de repente, você joga a pessoa no Jus Brasil e já tem uma coisinha um pouquinho mais tensa, né? Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Mas, enfim, aqui eu não sei. Ou você é uma pessoa nova, ou você mudou. Mas tem algo que a pessoa está tentando entender sobre você ainda, que ela está achando misterioso, ela está buscando se informar sobre você de maneiras não tão claras, o que é normal e eu recomendo que vocês também façam com relação a seus interesses afetivos, tá? E aí a gente tem aqui um 9 de paus, assim, então sim, mas a pessoa está disposta, tá? A pessoa está afim, né? Ela está com cautela,
mas esse encantamento é suficiente para fazer com que ela pense: não, eu vou atrás sim, eu vou, mesmo porque assim, esse esforço, né, de levantar a capivara do outro implica num interesse muito grande. Se você não está interessado na pessoa, você nem vai atrás, tá? Mas aqui alguém assim se encantou muito, mas é uma pessoa sensata, né? Que vai com calma, tal, e enfim. E é isso que essa pessoa diria para você: olha, me encantei por você, mas me dê tempo para processar tudo isso. Ainda tem muitos elementos aqui que são misteriosos para mim, e eu vou arregaçar as mangas e vou à luta das informações que eu preciso para decidir se esse meu encantamento vem pro concreto, né? A gente pode se encantar por uma pessoa e aí a gente tem que decidir se vai se esforçar para trazer isso pro concreto, né? Pezinho no chão, fazer tal, não sei o quê, ou se, sei lá, né? De repente, vamos ver melhor aqui, tá? Mas a pessoa ainda tá nessa fase, entenderam? Ainda, né? Ou entrou nessa fase, tá? Nossa, eu não falo com esse Creyso faz não sei quanto tempo. Então, de repente, esse Creyso se encantou com alguma coisa que você postou e pensou: nossa, essa pessoa mudou, o que está acontecendo, né? Ou vocês acabaram de se conhecer, ou você surpreendeu essa pessoa com algo, tá bom? Positivamente essa surpresa, tá? Crescimento, rebelde, possibilidade. Então, vamos lá. Aqui. Evolução começa quando você sai da zona de conforto. Fique confortável com estar desconfortável. Então, você fez alguma coisa aí que, ao olhar dele ou dela, você saiu da sua zona de conforto e você cresceu. E a pessoa viu, tá? Alguma coisa você fez aí e essa pessoa viu. É hora de celebrar o fato de que você não se encaixa. Chame a atenção do seu jeito com seus 2 pezinhos plantados no chão. Então, um movimento de autenticidade muito bonito, de crescimento muito bonito da sua parte, que encanta essa pessoa agora. Foque sua atenção no que pode dar certo. Quando você aprende a imaginar o melhor cenário possível, você consegue aproveitar a experiência 2 vezes. Olha só, hum, uma onda de otimismo, de energia positiva aqui, tá? Muito interessante. O que foi que essa pessoa viu, né, de tão legal? Você fez alguma mudança recente na sua vida, na sua aparência, nas suas mídias sociais, sabe assim? O que que... Não, ou essa pessoa acabou de te conhecer e ela acha você diferente de todo mundo. Empatia. Então, você chama a atenção desse ser de luz aqui porque você é uma pessoa muito única, um serzinho à parte aí, sabe? E você é alguém que tem muita empatia, chama atenção, é uma coisa que faz parte desse encantamento, a sua capacidade de ter empatia com as pessoas em geral, tá? Um conselho para você. Mas aqui tá tudo tão positivo, né? Nem sei. Mas vamos lá para o conselho, tá? É que assim, eu nunca sei, né? Essa é uma leitura que ela não é para quem está junto ou para quem está separado. Ela é simplesmente o que essa pessoa diria para você. A pergunta é essa. Então, eu vou puxar o conselho aqui porque eu não sei qual é a situação, né? 7 de espadas.
de paus, o eremita, 10 de ouros, as de copas. Aqui assim, tá, agora tá fazendo mais sentido. Eu acho que para a maior parte, para a grandíssima porcentagem de vocês aqui, de fato, você e essa pessoa já se conhecem, já tem toda uma história. E aqui há um encantamento por uma mudança, por algo de diferente na percepção da pessoa. Às vezes nem para você, nem, né, fala, nossa, eu não mudei nada, mas às vezes o que mudou é a perspectiva do outro, né? Tá? Mas enfim, a essa pessoa, para ela, você tá com um brilho, uma coisa muito interessante nesse momento. Só que o seu conselho aqui, o que ele tá falando? Para você lutar pelo que é certo e para você se manter firmão, firmona, quieto, calado, sozinho no seu canto, para você não ir atrás dessa pessoa em hipótese alguma. Então, imagino que coisas tenham acontecido aqui. E essa pessoa está aprendendo a te dar valor após questões aí. Por que a primeira carta do seu conselho seria fincar o pé no chão e bater o pé com relação ao que o que é certo e o que é justo e etc, né? E aí o eremita, para você ficar quieto, calado, cuidando da sua vida. E aí tem o 10 de ouros aqui com o as de copas. Então, para muitos, essa pessoa vai vir até você, vai te procurar, tá te espionando, com certeza ela tá, né? Aí para alguns essa espionagem vai se transformar de fato em procura em palavras tal. E a leitura pede que você seja muito específico, específica com relação a o que você quer de um relacionamento. Você não aceita bagunça, você não aceita palhaçada, o que você quer é coisa séria, profunda. E tá no seu conselho aqui, tá? Que não é para negociar com essa pessoa, não é para ficar ficando com essa pessoa, não pode, tá? Aqui é 8 ou 80, é para ser meio radical mesmo, não é para dar margem para qualquer coisa que não seja algo de muito sério. Você vai ter que encaixar isso na sua realidade, tá? Então, se você está com essa pessoa, ela já faz parte da sua vida, se vocês estão separados, já se conhecem há um tempo, aqui está precisando realmente de um posicionamento muito firme seu com relação a querer um relacionamento de verdade, com responsabilidade afetiva, com presença, com compromisso, né? E se vocês acabaram de se conhecer, então a leitura vem como um aviso. Com essa pessoa é preciso um posicionamento bastante. Qual palavra seria tradicional? Não é essa palavra. Enfim, aqui você precisa realmente se posicionar com essa pessoa. Olha, eu gosto de relacionamento sério, monogâmico. É o que eu entendo aqui do que você quer, tá? Se for uma outra coisa, você adapta. Mas a leitura está contando para mim que você curte uma monogamia tradicional, né? E coloque isso para essa pessoa com muita firmeza, sem ceder, sem negociar os seus valores pessoais, tá? Lógico que conhecer uma pessoa é um longo processo, mas todo mundo tem que ter clareza do que lá na frente é o valor com relação ao relacionamento romântico de cada um, né? Então tem pessoas que o sonho da pessoa é casar e ter filho. Você vai conhecer devagarzinho, sem pressa, sem atropelar, mas tem que ter essa clareza lá na frente, tá? Não tenha vergonha aqui de dizer o que é que você quer. Você não quer amanhã. Você não sabe nem se você quer com esse ser de luz, mas é o que você quer. Então,
tenha clareza e não negocie certas coisas aí. Gente, não dá para negociar. Quem quer ter filho com quem não quer ter filho, não tem como acontecer, por exemplo, né? Bom, supondo que esse conselho fez sentido para você, você ainda está aqui comigo. Qual é a possibilidade de futuro aqui? Temperança, Cavaleiro de Copas, 3 de Ouros e o Eremita. Interessante que aqui parece assim, um de vocês numa vibe muito romântica e o outro preferindo uma amizade. Justamente porque talvez tenha algo desse tipo assim, um encantamento muito grande, só que um quer ter filhos ainda e o outro não quer mais ou nunca quis. Algo assim me parece que vai acontecer aqui, tá, gente? E é por isso que você tem que ser tão... né? De repente você é a pessoa que não quer ter filhos e o outro ainda quer, sabe? Tem algo aqui que precisa ter muita, muita clareza logo de cara com relação ao que um quer e o outro quer. Mas a tendência é isso aqui virar uma amizade. Agora, se você já é casado com essa pessoa, a gente tem aqui aquele tipo de relacionamento onde um é muito apaixonado e o outro está sempre com a cabeça na lua, né? Porque as pessoas que se casam com artistas, com cientistas, tal, existe essa dinâmica, é possível, tá? Então aqui não estou falando que vocês não vão ficar juntos, mas o que eu vejo aqui é um relacionamento desse tipo, que existe alguém, uma metade desse negócio, que mora dentro da própria cabeça e um outro alguém que é muito apaixonado e essas pessoas do jeito delas, é possível que elas convivam bem, que elas, né, eu conheci casais assim já, sabe? Mas é uma relação um pouquinho diferenciada tal, mas ela não tem nada de errado também, entenderam? Deixa eu entender melhor aqui, tá? Que interessante aqui, é como se a leitura estivesse dizendo para mim assim, olha, não necessariamente você vai se apaixonar por essa pessoa que está encantada por você aqui, tá? Mas é uma pessoa interessante de você manter na sua vida. Vocês são uma família de alma, sim, tá? Não vejo aqui aquela conexão assim mais tradicional, sabe? Ah, eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, a gente tem uma relação super romântica. Aqui me parece assim uma dinâmica um pouco diferentona de algum jeito, né? Olha, o que que eu vejo aqui? Por exemplo, pessoas que já casaram, já separaram e elas decidem que elas vão seguir juntas, mas elas vão morar em casas separadas mesmo, cada um no seu canto, mas eu tô lá para você, você tá lá para mim, mas a gente decide ter essa dinâmica diferenciada. Tem casais que dormem em quartos separados, tá? Isso hoje em dia tá muito comum, tá? Mas a pessoa mora na mesma casa. Aí aqui, de repente, eu vejo assim que tem uma fase, num primeiro momento, sabe, de muitas negociações aqui, em que um é muito mais apaixonado pelo outro. E ainda assim, de um jeito não tão tradicional, de um jeito meio diferentão, então, porque o conselho falou para você se posicionar com muita clareza.
Aí, essa pessoa vai te dar uma devolutiva com relação a esse seu posicionamento, que eu sinto que vai te surpreender, vai te fazer pensar, e você vai decidir que talvez você queira manter essa pessoa na sua vida, tá um negócio bem exóticozinho, assim. Vocês conhecem a história da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, por exemplo? Eles moraram em casas separadas durante milênios e continuaram casados, e aí eles faziam música juntos, e era um relacionamento tão fora da caixa, mas eles ficaram juntos até o último dia da vida dela, sabe? Tem uma carinha, assim, num negócio, entendeu? Mas não sei nem se é a sua praia, né? Você só vai saber quando você tiver essa conversa com essa pessoa, tal. E tá? Então, assim, tenha esse posicionamento bastante firme aqui. Aliás, você tem consciência do que você realmente quer? Vamos começar do começo. Você sabe apresentar um plano de negócios quando você vai se relacionar com alguém ou tentar se entender com alguém que está na sua vida? Você sabe o que você quer? Porque aqui é necessário, essa clareza, ela é totalmente necessária, ou porque ela está faltando, ou porque você e essa pessoa estão se conhecendo e ela será necessária quando vocês se aproximarem, tá? E aí a coisa vai acontecer de uma maneira meio não muito convencional, que vai te surpreender. E é uma escolha que você vai fazer, tá? Tá indefinido aqui na leitura, principalmente porque é uma leitura coletiva, o que é que você vai escolher aqui. Não tá decidido, tá? Mas enfim, se a gente resumir, né? Vamos voltar lá, retomar. Qual era a pergunta? O que essa pessoa diria hoje para você? O que essa pessoa diria hoje para você é: estou completamente encantado, mas preciso te conhecer melhor, preciso entender melhor se a gente realmente combina, antes de realmente investir. E aí, o que acontece aqui? Pode ser, por exemplo, que essa pessoa tenha fetiches com relação à sexualidade, tá? E aí ela vai te propor e talvez você nunca tinha nem parado para pensar se você encara ou não encara, se desperta interesse ou pelo menos curiosidade, o fetiche da pessoa, entende? Então tem alguma coisa de inesperado aqui, não sei, gente, vocês vão descobrir na hora ali de conviver com a pessoa, tá? Então é isso, tenha muita clareza e é você que vai decidir lá na frente, mas daqui não vai sair uma coisa certinha, tradicional, papai, mamãe, filhinho, não é isso não, essa pessoa ela curte alguma coisa meio diferentona, que alguns de vocês vão curtir também, tá? Alguns de vocês vão falar, nunca tinha pensado nesse negócio aqui, vamos, entendeu? Então tá em aberto, tá? Pelo fato da leitura ser coletiva, tá bom? Mas a energia é essa, de um encantamento e de um elemento meio surpreendente aqui que você que vai decidir, tá? Mas, assim, a intenção da pessoa me parece boa, a energia é super leve, é uma energia bem gostosa, uma energia bem leve, tá bom? Então, fique em paz, siga a sua intuição. Leitura coletiva, gente, sempre a sua intuição em primeiro lugar, tá bom? Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Rubi, número 3, o que essa pessoa diria para você hoje? Bom, aqui a gente tem uma carta de paixão, fogo, atração física, coisa intensa mesmo. Vamos detalhar aqui com o tarô, as cartas pulando. As de copas, nossa, ó, tá apaixonadinho aqui, viu?
Tá apaixonadinho, tá com fogo no fiofó, fogo no furico por ti, mas o coraçãozinho também derretendo. Mas vamos seguir, né? Que as pessoas são complexas. Esse 3 de copas, gente, 3 de copas não é necessariamente uma carta de triangulação. O 3 de copas aqui eu estou entendendo como prazer da sua companhia, como é gostoso estar perto de você, você é leve, eu me sinto bem na sua companhia, tá? Estou encantado por você, me sinto muito bem na sua companhia, como é gostoso conversar com você. Cavaleiro de espadas, essa pessoa diria que você é inteligente, instigante, que você tem ideias legais, sabe? Que a conversa flui, que o assunto não tem fim. E o 6 de ouros conta para mim que essa aqui é uma situação assim mais modesta. Então, talvez seja uma situação inicial, tá? Que aqui a gente tem um as. Ou vocês acabaram de se conhecer aqui, né? Ou essa pessoa tá te vendo com novos olhos, ressurgindo assim, algo aqui, tá? Se as coisas estavam meio apagadinhas e tal, aqui tem um renascer muito interessante. A sensação é de frescor, sabe assim, de aquele, nossa, que pessoa linda, gostosa, cheirosa, que legal que é conversar, o papo flui, aquela coisa assim meio encantadinha, tá? Não vou dizer assim, tá apaixonado, nada, porque parece uma coisa bem menos, uma coisa bem antes. Sabe aquela coisa que a gente sente antes de realmente amar, antes de realmente se apaixonar, né? Mas aquela gostosurinha assim, tal, mas que ainda tá ao mesmo tempo é meio superficial também o que está acontecendo aqui, tá? Que faria mais sentido para quem está se conhecendo, realmente. Se você está casado com essa pessoa há 20 anos, alguma coisa mudou e o negócio está com um novo frescor, assim, mas faria mais sentido quem está se conhecendo aqui, né? Reencontros acontecem tantas vezes, né, gente? As pessoas passam 30 anos casadas e há um casamento só, não é não, né? Tem que se reencontrar muitas vezes, então pode ser um momento assim também. A pessoa está com medo de tomar um fora seu, tá? Que ela diria para você, que ela acha que talvez o que ela tem para te oferecer você considere pouco. Uma admiração pela sua inteligência aqui bem alta. Você fala e essa pessoa escuta e, meu Deus, que mulher inteligente, que homem inteligente. A pessoa te admira também profissionalmente muito. Ela acha, de repente nem é verdade, né? Mas na cabecinha dele ou dela, a pessoa te acha super, sabe? Na sua profissão, naquilo que você faz, ou na maneira como você administra bens materiais, na maneira como você se veste, mas tem algo de muito admirável em como você se conduz na sua rotina com relação a trabalho e a sua apresentação no mundo, sabe, assim, quem você é no mundo, aos olhos dele ou dela, você tem um certo status, assim, você é uma pessoa, sabe assim, e aí bate uma insegurança aqui, né, bate assim, ai meu Deus, mas o que eu tenho para oferecer, né, será? Pessoa achando que vai levar um fora, tá? Então, essa pessoa diria: eu te acho
sou a última bolacha do pacote. Será que você vai me dar bola? Seria isso que a pessoa diria, tá? Vamos pegar esse daqui aqui. Convite. O duro desse deck é enxergar, meu povo. Pelo amor de Deus, estou muito velha para isso. As palavras que você fala são um convite à vida. Um convite a trazer a sua energia em forma material. Escolha suas palavras com cuidado. A pessoa está esperando você tomar uma iniciativa, você fazer um convite. Não necessariamente você vai fazer o convite, mas assim, a pessoa está esperando que você mostre interesse, porque a pessoa está muito insegura, tá? A pessoa não está... Ou a pessoa quer te fazer um convite, mas aí morrendo de medo de ser recusada, entendeu? Você precisa de mais tempo para si mesmo? Um intervalo de pensar demais? Um encontro benevolente com um amigo? Suas necessidades importam e é hora de honrá-las. Beleza. Hoje você é o curador. Curador é aquele que escolhe as obras no museu, tá? Não sei o que, da beleza. Você é abençoado com momentos que te deixam saber, sem dúvida alguma, que tudo está bem no mundo. Então, como se você fosse assim, um agente da beleza no mundo. Meu Deus, essa pessoa realmente está empolgada aqui com o que ela pensa sobre você, tá? Tá até um pouquinho cuidado aqui com as pessoas que ficam idealizando a gente, viajando muito, né? Então aqui essa pessoa está viajando um pouquinho, porque ela te vê como assim, oh meu Deus, agente da beleza no mundo. Ai, até meio brega, né? Alguém que se cuida, alguém que está sempre bem vestido, oh meu Deus, que homem, que mulher. Que convite eu faço para este ser que ilumina o planeta com sua beleza? Tá nesse nível, gente. O que vocês fizeram? O que vocês andaram fazendo aqui, hein? Olha, seduziu tanto que a pessoa tá insegura aqui, hein? Culpa, olha lá, ó. Ai, que bafão, hein? Bafo aqui, hein? Gente, aqui é o seguinte, essa pessoa também, será que ela não tem uns probleminhas de autoestima? Ou essa pessoa pisou na bola com você alguma vez no passado? O que explica a pessoa tá nessa, hein? Bom, eu vou lá. Um conselho para você, tá? Do seu anjo da guarda, aqueles que cuidam de você. Um conselho sobre como lidar com essa pessoa. Imperador, 2 de copas, julgamento e o tolo. Que conselho mais esquisito. Tá falando para você assumir mesmo uma posição mais dominante neste rolê aqui, tá? Assim, caso você queira. E aqui tá deixando bem claro que é caso você queira, porque você também precisa aqui avaliar, tá? Então, assim, tenha certeza que você quer dar uma chance para essa pessoa. Alguns não vão querer, não. Tem alguns de vocês aqui que de fato vão achar que o que essa pessoa tem para oferecer é pouco.
Então, o conselho é assim, seja muito, muito, muito realista, tá? Não é questão de preconceito, gente, é questão de combinar. O estilo de vida dessa pessoa é de fato compatível com o seu? Ou lá na frente vocês vão ficar se bicando, de fato lá na frente você vai sim ressentir, porque a fase da paixonite, ela não dura mais do que 4 meses, tá? Se durar 6, é quase um milagre. Daqui a 6 meses, quando o fogo no furico passar, quando a paixonite passar, de fato você não vai olhar para essa pessoa e pensar que ela não te acompanha de alguma forma, porque aqui pode ser intelectual, pode ser estudos, pode ser financeiro. Vai dar problema lá na frente? Na cabeça da pessoa isso vai dar problema lá na frente, mas mesmo assim ela segue interessada em você, né? Tem potencial de dar certo, de ser um amorzinho essa conexão? Tem também, mas avalie se quando a pessoa pensa com ela mesma, o que eu tenho para oferecer para esse homem, para essa mulher não é suficiente, para alguns a leitura é coletiva, então tem porcentagens aqui. Para alguns de vocês, na verdade, a pessoa tem razão. Tem sim, tá? Porque a gente tem que ter certas coisas em comum com alguém, né? Eu até conheço, eu conheço uma pessoa que tem pós-doutorado e ela é casada com alguém que concluiu o ensino médio, por exemplo. 2 exageros, né? Uma situação muito extrema. E eles se dão bem, assim, mas é um negócio assim que é 1 em 1 milhão, né, gente? Dá certo uma coisa assim, vocês entenderam? A chance maior, quando tem uma disparidade tão grande, é não dar certo, né? Então, assim, existe aqui algo desse tipo de hábitos, nível social, nível cultural, que faça com que você lá na frente vá ressentir essa pessoa, que aí você já poupa o pobrezinha aqui do negócio, tá? Então, é para você realmente aqui tomar a frente, fazer essa avaliação e ver aí o que é melhor para você, tá bom? Para a gente não entrar em roubada, não entrar em situações que lá na frente já sabe que vai dar ruim, né? Aí se deixa levar pela atração física, confunde atração física com amor, que aí de repente também você acha que essa pessoa só sente atração física por você. Não é o caso, tá? A pessoa tem também ali o coraçãozinho dela, entendeu? Então você tem o potencial de machucar essa pessoa, olha. Nem sempre a gente é o alecrim dourado, né? Mas vamos ver aqui, possibilidades de futuro, tá? Para a maioria, leitura coletiva, a gente vai em possibilidades. Possibilidades aqui não são fáceis, não. Tem uma atração inicial aqui que é muito até espiritual, tá? Pode ser que seja coisa de vidas passadas, que seja uma relação kármica aqui. Então, tem uma coisa meio magnética que puxa 2 pessoas uma para outra, e isso pode ser confundido com minha alma gêmea, amor da minha vida, mas na verdade é uma baita na relação kármica, este negócio aqui, tá? E aí é como se fosse assim, necessariamente a união entre essas 2 pessoas vai dar BO lá na frente. Nada de insolúvel, nada de muito grave, mas sim é como é uma união fadada ao desafio, tá?
Não quer dizer que vocês não vão ser capazes de resolver esse desafio, mas ela é fadada, sim, a obstáculos, a desafios. Existe aqui, talvez essa pessoa esteja, por exemplo, com problemas financeiros. Se você sabe, se você não sabe, tá? E aí é uma pessoa muito orgulhosa, não vai querer te contar, não vai querer dar o braço a torcer. Só que você é alguém que está acostumado a fazer um passeio, a fazer uma viagem. E aí, ao invés da pessoa falar para você, ah, não tenho dinheiro para viajar com você, ela vai inventar uma desculpa, uma caraminhola, vai não sei o quê, sabe assim? Então, essa dificuldade aqui, dessa pessoa se sentir menos, ela vai dar BO sim, tá? Mas, enfim, vamos ver se necessariamente, né, isso dá ruim. Que esse algo que é esse desnível que há entre vocês é real, tá, gente? Não é imaginação dessa pessoa, não. Então, assim, tem um potencial afetivo muito bonito aqui. Só que essa pessoa, ela entra meio complexada, ela entra já se sentindo diminuída, e isso não é um puro delírio da cabeça da pessoa. De fato, existe aqui um, uma diferença ou social, alguma coisa está acontecendo aqui, tá, gente? Isso é real. E isso vai partir o seu coração de alguma forma. Porque você vai ficar sabendo que essa pessoa tem esses problemas e eu sinto que você vai ficar, meu Deus, o que que eu faço agora? Eu não fazia ideia que essa pessoa cuidava de parente doente, sustentava todo mundo, eu não fazia ideia que você vai compreender de onde vem a insegurança dessa pessoa e isso vai te tocar de uma maneira muito profunda, tá? E aí vocês podem, né, depende do nível de maturidade aqui, tentar equilibrar isso e trazer uma nova perspectiva para essa relação, principalmente aqui se a gente está falando, né, nós vivemos no Brasil, gente. Então, uma mulher que está bem financeiramente, que está com tudo encaminhado, e o cara cheio de dívida, isso, aquilo. Esse cara, ele vai ficar bem? Ele vai ficar com a autoestima legal? Não vai, tá? Agora, se você é homem, e aqui a gente tem uma mulher passando por essa série de problemas, tal. Então, de repente, ela até te deu uma pincelada, que ela tem dívida, ou que ela tem um filho doente, mas você ainda não entendeu que esse buraco é muito mais lá embaixo, que essa situação é muito mais grave do que você está pensando. Isso vai mexer com você, tá? O problema da pessoa vai mexer com você, entendeu? E aqui vai precisar uma delicadeza, um pisar em ovos, um equilibrar um monte de coisa. Então, assim, pense profundamente se você tem estrutura para tudo isso, você dá conta de, né? Porque às vezes a gente tem que ser sincero, olha, esse problema do outro é algo que eu não dou conta junto com ele ou com ela, tá? Então fica para você refletir, para você buscar uma perspectiva que te sirva aqui, tá? E o que eu vejo é que, na verdade, a maior parte de vocês não vai encarar esse desafio, não, tá? Se algum de vocês falar, não, vale a pena para mim, eu vou encarar esse desafio, essa pessoa merece. Nossa, 10 de copas, que lindo! Que lindo, que lindo. Maravilhoso. 10 de copas, realização máxima emocional, tá bom? Situação extremamente desafiadora, mas para quem encarar o desafio é um 10 de copas aqui mesmo, tá, gente? Nossa, que leitura interessante, diferenciada, hein? Espero que tenha feito sentido, tá? Tenha em mente que é uma leitura coletiva, sua intuição sempre em primeiro lugar, no seu detalhe, no detalhe de mozão. E
Leitura de amor é muito imprevisível o que vem, tá? Porque nem sempre a gente faz a pergunta certa. Então, outro dia eu fiz uma leitura para a moça, se ela estiver me assistindo, um beijo, querida. E ela veio e perguntou de uma pessoa. E a leitura foi para uma outra pessoa e ficou falando da outra pessoa. E era aquilo que precisava ser abordado naquele dia, um entendimento de coisas que iam um pouquinho mais lá para trás e tal, e que era aquilo que ia destravar o presente, uma coisa que estava lá atrás. Então ela perguntou de X e a leitura falou 10 minutos de X e 50 minutos de Z. E entende? Então, assim, leitura de amor, você vem para, né? Porque o meu tarô é na vibe terapêutica, então a gente vai ver o que, sei lá, o que aqueles que cuidam de você mandarem pra gente saber. Não sei por que eu falei isso aqui hoje. Enfim, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.